segundos. Muito bem, estamos ao vivo. Isso aí. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma transmissão do nosso podcast imobiliário em Campos do Jordão, o nosso podcast número 3. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da NET Campus TV, aqui em Campos do Jordão, e estamos transmitindo não só pelo canal da NET Campus TV, como também aqui pelo meu canal do YouTube. E hoje a gente vai falar um assunto bem legal, que é bem importante, principalmente para você que tem essa vontade de comprar o seu imóvel aqui em Campos do Jordão. O nosso tema de hoje vai ser cuidados ao comprar o seu imóvel. A gente vai ter uma convidada bem especial aqui para conversar com a gente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo com ela aqui, gostaria de dar boa noite a Fabi Costa. Boa noite, David. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Isso aí, hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui, né? Isso, hoje temos uma convidada especial, pessoal. Maravilha! Lembrando, meus queridos amigos ouvintes aí da NET Campus TV, que a gente vai estar aí com um bate-papo, né? A gente vai estar com o chat ao vivo aqui. Se você precisar, né, de alguma informação, quiser colocar aí no chat, coloca aí que a gente responde a vocês à medida do possível. Nós também estamos tendo transmissão pelo canal do Facebook, correto, Alain? Isso, David. O Facebook no @Campos do Jordão, tudo junto, sem acento. Isso aí. Olha só. E lembrando também que o Alain vai estar conferindo ali os comentários do Facebook. Daqui a pouquinho a gente dá uma checada ali. Você que está vendo aí pelo Facebook, quiser também participar, interagir com a gente, coloca aí nos comentários, que daqui a pouquinho eu vejo com o Alain e ele fala pra gente, a gente vai respondendo à medida do possível. Então vamos lá, então sem mais delongas, hoje a nossa convidada, a Caroline Paiva, é advogada aqui em Campos do Jordão, que vai falar um pouquinho sobre o direito imobiliário. A gente não vai se aprofundar nessa questão, a gente vai falar justamente nesse tema, que são os cuidados ao comprar o seu imóvel aqui em Campos do Jordão. Pode servir para qualquer lugar do Brasil, né? Mas a gente vai falar especificamente aqui na cidade de Campos do Jordão. Então vamos dar boa noite a Caroline Paiva. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, David, boa noite, Fabi, boa noite, Alan, boa noite a todos que estão nos assistindo. Tenho certeza que vai ser bem produtivo para todos nós. Maravilha, com certeza. Você também está transmitindo aí pelo seu Instagram, pelo meu né? Instagram, é. Ah, legal. Será que tem alguém me assistindo? Ah, com certeza vai ter sim. Né? Só não vai dar para você responder as perguntas vai dar pra responder, ali. Né? Maravilha. Então vamos lá. Caroline, você já é advogada aqui em Campos do Jordão há quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou formada desde... Colei grau em 2016, janeiro de 2016. Meu número de OAB saiu em março de 2016, então 7 anos. Já tem 7 anos advogando. A minha experiência nessa área civil, né, que a gente fala, começou em 2019, onde eu comecei a me interessar por essa área. Certo. E eu tive um cliente que acreditou em mim, que me colocou inseriu nesse mundo, até fica meu agradecimento público. Muito bom. Para ele. Que falou assim: Carol, o que você sabe de direito imobiliário? Eu bem sentado na frente dele, engoli assim, ó, sei. E fui ali aprendendo e entendendo esse mundo e procurando cursos, especializações. Hoje em dia eu faço pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil pela FGV, para tentar ficar atendendo bem esse público que me procurava para ver essa área de direito imobiliário. Ah, legal, bacana. E pode-se dizer assim que é uma área do direito assim que é bem agradável? Você está gostando bastante de lidar com essa área? Estou gostando bastante. Como eu falei para vocês antes aqui da conversa, é uma área aqui em Campos dinâmica. Os negócios são fechados geralmente finais de semana. Sim. E aquela loucura de precisa fechar. Eles querem resolver para ontem. Precisa resolver para ontem. Porque o vendedor tá com o dinheiro para pagar e o comprador. Não, o comprador tá com o dinheiro para pagar, o vendedor tá querendo ali.
Então Certo. a gente fica nesse fogo cruzado, mas que no final dá certo. Aí tem que ter aquele joguinho de Joguinho de cintura, né? E conversa com o corretor quer vender logo. Corretor impaciente, E aí eu fico né? esbarrado no jurídico. Né? O boleto já chegando, ele já Exatamente. quer, né, resolver logo. Daí o cliente fala assim, não, esbarrou no jurídico. Daí o corretor Já fica doido, já né? fica doido. É. Carol, e você sempre quis ser advogada? Sempre quis ser advogada. Meus amigos de longa data vão lembrar que na escola eu acho que eu nunca falei em outra profissão. É mesmo? Eu sempre fui aquela que defendia o pessoal, fui oradora da turma, como que é? Da sala, quando a pessoa é representante de sala. Então eu sempre fui essa pessoa que... Tá. do mundo legal, né? Jurídico, assim, de defender o direito das pessoas. Ah, legal, isso é muito bom. Porque assim, o direito ele é bem dinâmico, tem muitas ramificações. Sim. Tem umas ramificações que são assim, que a gente sabe que não é fácil trabalhar, por envolver muitas questões, às vezes, emocionais também, né? Com certeza. Coisas que são muito sérias, muito... que às vezes, se a pessoa não tiver uma parte psicológica boa, ela não consegue trabalhar, né? Não consegue. Hoje em dia, o que eu estava até falando para vocês, a minha máxima, né, sobre esse mundo jurídico, que direito é bom senso, né? E muitas das vezes as pessoas estão perdendo um pouco o bom senso porque a gente leva tudo muito pro lado pessoal. Então, o advogado fica nesse... A gente tem um problema, a gente enxerga o problema. Mas os clientes, as partes, elas vêm do lado pessoal, misturado com aquele ego ferido, com aquela dor que ele está sentindo, que às vezes o problema mesmo é fácil de resolver. Mas o ego da pessoa, a mantença da briga, né? Sim. É mais forte do que resolver o problema em si. É verdade. E assim, nesse tempo que você está atuando agora na parte imobiliária, tem surgido muitos casos, tem aparecido bastante serviço, bastante coisa. Vocês tiveram um período assim que foi mais procurado, agora está um pouquinho mais tranquilo. O que você analisa, como é que está o mercado hoje? Nesse cuidado de análise de contrato e do due diligence que a gente fala, eu tenho um cliente em especial, que é isso que eu agradeci, que ele, né, tá sempre aí com algumas questões. O Bruno me ajudou uma época também, me passa bastante coisa, porque ele pegava muito imóvel na planta, assim. Sim, Daí sim. o cliente tava meio com ele, me indica um advogado. Então, me ajudou bastante, fiz Sim. muita coisa com o Bruno também. Para quem não sabe quem é o Bruno é o nosso entrevistado da semana passada, né? O Bruno Melo, que esteve aqui com a gente. Se você não viu o vídeo, dá uma buscadinha aqui no meu canal para você assistir o nosso podcast anterior, que o Bruno, o arquiteto, né? O design de interiores, que a gente teve um bate-papo bem legal com ele aqui. Aproveitando também, olhando aqui no YouTube, dá uma boa noite para Marta Giglio, nossa querida amiga Marta. Boa noite para você. Marta. Obrigado aí pela audiência. Tem alguma pergunta aí no Facebook, Alan? Já tem o pessoal interagindo? Como é que tá aí? Ô, David, eu tô aqui nos compartilhamentos aqui das redes sociais. Temos aqui o Luizinho Muniz, que acabou de entrar. Dando aí boa noite, Alan, paz e bem, boa noite, David, boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Boa Luizinho. noite. Eu trabalhei com o Luizinho, lá na Ceia. Luizinho, grande abraço pra você, hein? Também tá aqui a Letícia, né? Letícia. Abraço pra das Letícia. Boas. Obrigada, Letícia. Abraço. Carol, Perguntas, Fabi? perguntas. Bom, Conta um pouquinho pra gente como que funciona o processo de regularização de documentação de imóveis, no geral. Assim. ela começou sutil já, né? Já indo na garganta, assim, né? Porque, assim, só cortando você rapidinho antes de você responder, essa parte da regularização é uma parte que é muito complexa, dependendo da situação, e que realmente, se não for bem feita, se não for bem assessorada, pode dar problemas futuros, né? Que a gente está falando de algo assim, a gente não está falando de um par de sapato, a gente não está falando de uma bicicleta, a gente está falando do imóvel, né? Hoje em dia o imóvel é o bem mais caro que a gente tem na prateleira praticamente, né? Sim. Então, assim, o passo a passo tem que ser muito bem feito, né? A gente vai precisar entender o que vamos falar em regularização. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel já construído, tá? Tá construído, mas aí a gente vai olhar na matrícula dele. Sim. Qual região que ele está, se ele tinha o habits, né? Se ele tem o habits, se ele tinha os alvarás de construção. Se aqui em Campos, principalmente, se o lugar que ele construiu, ele respeitou
a área ambiental, a área de preservação ambiental principalmente, porque hoje em dia as questões ambientais, as ações ambientais, elas não prescrevem. Então, o Ministério Público pode olhar para aquele imóvel de uma outra forma daqui a uns anos, né? Ah, é verdade? Olha só. Às vezes, até o tema de TCC na faculdade foi esse. O caráter relativo do direito de propriedade frente às áreas de preservação ambiental. Olha só. Então, às vezes, você pode ter a propriedade, mas você não pode mexer nela do jeito que você quer, por conta esbarrado na questão ambiental. Né? Isso é interessante que você falou, assim. Só para a gente aproveitar esse tema que esse gancho aí que você falou, da questão ambiental. É até bom a gente passar isso para os nossos ouvintes, porque Campos é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental. Então, as pessoas que vêm até nós, vai comprar um terreno, vai adquirir um terreno. A gente sempre procura orientar as pessoas a tomar muito cuidado na hora de adquirir um terreno, principalmente pela questão da preservação ambiental. A lei nossa é muito rigorosa nessa questão. A gente sabe que se uma área tem uma vegetação muito densa, muito fechada, vai ser bem mais trabalhoso a pessoa conseguir aprovar um projeto, e nem que não esteja tão assim, com tanta vegetação. Ainda tem todo um procedimento a ser feito, toda uma liberação. E se a pessoa, às vezes, imagina que vai comprar um terreno, vai conseguir construir 10 chalés para locação, ela chega aqui e esbarra em muitas situações, né? Que tem que seguir a diretriz da prefeitura e tudo mais, né? Sim, assim, a questão da vegetação. O que eu aconselho? Sim. Contrate um bom engenheiro ambiental. Por quê? Às vezes a vegetação, você fala, nossa, mas ela é vegetação de campo. Igual, por exemplo, no Horto, indo lá para o Gomeral, região de Guará. Certo. Ali tem umas fazendas. Quando eu era estagiária da MPF, lá em Guará, eu participei de uma ação civil pública contra um dos donos ali daquele pedaço. O que ele fez? Aquele pedaço é meio que tipo, uma vegetação mais uma vegetação baixa. Tem um nome técnico, a engenheira vai me matar, mas tem um nome técnico. O que ele fez? Ele trouxe uma planta da Austrália e plantou lá, porque essa planta da Austrália não pegava tanto fogo. Só que ela não deixava a água penetrar na terra. Então, estava prejudicando o manancial lá embaixo, lá em Guará. Que isso, olha. E ele era um senhor, assim, muito rico de lá de Guará. E ele falava assim, olha, mas não pega mais fogo. Então, na cabeça dele, ele estava fazendo um bem danado. Não pega mais fogo, mas acabou com a água. Mas acabou com a água lá embaixo, entendeu? Então, é uma questão assim, a gente não pode achar que é uma plantinha ali e não tem nada a ver. Não, tem que ter uma análise técnica. Então, você vai pegar o zoneamento urbano, né? Sim. Vai olhar ali o que você pode construir naquele pedaço, naquele terreno. Tem muita gente comprando terreno que não pode mexer aqui em Campos. Então, verdade. Tem mesmo. Eu tava até falando com vocês, uns amigos, assim. Tava na matrícula, inclusive, a ação civil pública lá, grudada na matrícula. Não tava nem averbada, tava grudada lá. Falando aqui, nesse espaço não se constrói nada. E a pessoa construiu, contratou, né? Ignorou o que estava lá. A prefeitura aprovou o projeto. Nossa, aprovou? Mas na hora de construir não pode, porque daí, a hora que ele foi construir, esbarrou na questão ambiental. Nossa, isso é importante a gente tá frisando aqui, porque, assim, cada cidade tem a sua diretriz, cada cidade tem o seu sistema, né? Tem as suas leis, enfim, zoneamentos são diferentes. E como o nosso público, na sua maior parte, é um público de fora, então é importante para as pessoas que estão nos assistindo saberem que tem que procurar um profissional, sempre quando for adquirir um imóvel, seja um terreno, seja uma casa, por exemplo. Porque às vezes a casa já está ali edificada, está construída, mas ainda tem uma área de preservação e de repente a pessoa acha que pode limpar aquilo lá. Eu vou ampliar um pouquinho, né? Vou fazer mais uma casinha aqui e já manda ver na motosserra ali, já corta tudo. Poda de árvores, né? Poda de árvore, exatamente. Às vezes coisas simples, né? Que na cabeça das pessoas, não, mas só estou podando uma árvore, né? É uma coisa tão simples. Sim. Mas não é bem assim, né? Por isso que é importante procurar um profissional. Não só profissional da área imobiliária, como um corretor, como um advogado que trabalha nessa área imobiliária, como também se informar sobre as leis do município. Aí entra a questão do bom profissional. Tanto um corretor de imóveis quanto um advogado. Tem que ser um bom profissional para poder orientar os clientes, né?
que existe toda essa questão, que não é só simplesmente comprar um terreno, construir a casa e ser feliz, não. Tem que seguir os processos que tem aqui na nossa cidade. E os terrenos aqui em Campos, os planos não existem mais. Não existe, Então, essa movimentação de terra, por exemplo, determinado metro cúbico já esbarra também. Então, entendeu? Tem toda essa tem toda questão essa questão. também. Dependendo do quanto você vai movimentar, aí você precisa de uma licença na CETESB. Licença na CETESB, demora, salvo engano, 6 meses pra frente. Caiu o pessoal do Instagram, vai estar olhando pro teto agora. Então, fica toda essa questão... Ao vivo é assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo, ao vivo acontece essas coisas mesmo. Fica toda essa questão pra análise. Então, às vezes, você quer construir uma casa maravilhosa, mas você precisa entender o quanto ali que você pode mexer, né? Sim. Exatamente. E essa questão, continuando nessa questão ambiental, que eu acho que é muito bom a gente frisar isso, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais podem travar negócios aqui na nossa cidade. Por um lado, a gente vê que é muito importante que a cidade tenha isso, porque isso ajuda a preservar a nossa beleza natural, ajuda a preservar a nossa vegetação, a nossa mata, os nossos mananciais. Né? A Campos é conhecida por ser uma cidade muito bonita na questão da natureza, por ter um clima muito bom, por ter uma água de excelente qualidade. Então, todas essas questões, às vezes as pessoas podem até achar que é algo burocrático, fala, nossa, mas por que tanta burocracia para se construir aqui em Campos do Jordão, né? Por que isso? Mas é necessário, a gente sabe que é necessário porque senão a nossa cidade deixa de ser o que ela é e passa a ser iguais muitas cidades que tem por aí, só prédios, você não tem mais vegetação, você não tem mais natureza, você não tem mais árvores, animais silvestres, enfim, né? Exatamente. É importante as pessoas seguirem esse espaço. Exatamente. E aqui em Campos o Ministério Público é muito atento a essa questão, né? Isso é muito bom, né? Tem um promotor bem rigoroso, e ainda bem essa questão ambiental. Isso é importante, né? Sim. E tem a questão da água também, né, Carol? Minas, né, dentro do terreno, né, os riachos, exatamente. Né, que tem que ter respeitar, né, a distância, os recursos, recursos, né? Os recursos, né? Importantíssimo, né? Exatamente. Porque se passar um fiscal lá, a sua obra vai ser embargada. Não, vai ser muito bom. Ou jogar, né, esgoto nessa rede. Tem toda essa questão. Sim. Você já deparou com alguns casos assim, casos algum interessantes, ou casos que realmente foram graves, que te chamaram para ver se conseguia resolver? Alguns sim, alguns estão bem embargados aí, há anos no tribunal. Eu não tive participação direta, mas eu convivi com os advogados que estavam ali resolvendo. Ah, sim. E não libera, né? Não adianta, né? Não libera, né? Não libera. Por isso que tem que começar, desde o início tem que fazer o que é certo, né? Sim. Seguir o Às que vezes é certo. você fazer uma coisa menor do que você tinha planejado, não ir para um caminho de um empreendimento tão grande. Verdade. Importante. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta, Carol, vamos lá. Como que a lei aborda as questões relacionadas à construção e reformas em propriedade, assim, principalmente dentro de condomínio? Então, o proprietário tem que respeitar as leis do condomínio, né? Sim. O que o condomínio fala? Porque, às vezes, por exemplo, tem condomínio que tem uma característica, como um condomínio de casas, né? Tem a característica de todas as casas serem iguais e não pode descaracterizar. Sim. Então, aqui eles têm que permanecer. Os horários, né? Como que pode... Apartamento, principalmente, condomínio edilício. Os horários que você pode fazer, os horários que não pode fazer... questão das janelas, dos recuos, tudo isso você precisa ficar atento. Porque aqui em Campos a gente tem muito, né? Muitos condomínios, né? Muitas casas, apartamentos. Mas geralmente obra das 8 às 5 é tranquilo. Mas tem que olhar também a convenção do condomínio. Tudo sim. Mais perguntas? Temos perguntas aí com o Alain? Temos aqui a Aline Cássia, doutora Carol, sempre alerta. Ela mesma, que é engenheira ambiental, Aline, que vai me puxar sim. Que eu esqueci o nome da vegetação. Fala pra nós aí, Aline, qual é? A Aline, vocês podiam trazer ela pra cá, que ela é craque. Sim, conheço a Aline, um abraço pra ela. Carol, vamos lá. Quais são os passos essenciais que alguém deve seguir ao adquirir um imóvel para garantir uma segurança legal na transição da documentação no geral? Vamos lá. Geralmente, os
os corretores, né, vocês, Sim. já tem aquele contrato de instrumento de compra e venda meio que Sim. padrão e já vem Isso. aquela listagem de documentos que a gente fala que é uma due Isso. diligence, né? Sim. Naqueles documentos, primeiramente a gente pressupõe que a gente olhou a matrícula do imóvel, que é um imóvel já regularizado. Sim. Então a gente vai analisar se ela tá averbada a construção, o habite e tudo mais, se o proprietário, a pessoa que está vendendo é aquela pessoa mesmo que está lá É averbada. verdade. Se não há nenhuma uma garantia real averbada lá, né, uma hipoteca ou uma alienação fiduciária que precisa ser liberada, é o primeiro passo. No segundo passo é ver quem está vendendo, né? Se é uma empresa, se é uma pessoa física, quem que está vendendo. E aí você vai tirar certidões. As certidões é um dos processos mais importantes na venda de um imóvel, né? Mais importantes. Porque que acontece? O direito, ele protege os credores. Então, a gente tem uma listagem de credores, né? Que tem as ordens de preferência, né? Que são os alimentares, depois a garantia real, tributária, assim vai. O que acontece? O vendedor pode estar vendendo aquele imóvel para fraudar alguém. É verdade. Entendeu? Ele pode estar querendo fraudar ali uma execução, Sim. fraudar um pagamento de verba trabalhista, de verba alimentar, de filho, a gente não sabe. E né? acontece muito isso, né? Ainda mais se a pessoa ela é empresário, tem comércio, tem lojas, Sim. ela pode estar enfrentando um processo na justiça do trabalho. Exatamente. E às vezes o imóvel pode estar sendo alvo desse processo. E se a pessoa não tomar o devido cuidado, o comprador, né? Não tomar o devido cuidado em procurar realmente um profissional que possa orientá-lo na compra desse imóvel, ela pode perder esse imóvel, né? Exatamente. Às vezes, você não vai achar nenhuma garantia, assim, né? Vamos supor. Às vezes, as certidões elas vão vir negativas. Então, você tira lá uma certidão do Tribunal de Justiça, não tem nada distribuído... Tribunal de Justiça Federal, né? Receita, né? Mas, às vezes, por exemplo, tem um monte de apontamento ali no protesto. O protesto, embora não seja uma garantia real, que a gente fala, né? Às vezes é um cheque, uma promissória. Sim. A gente fala que são os credores quirografados. Sabe? E aí, ele pode estar querendo fraudar esse pessoal também, entendeu? Então, assim, tudo tem que ter uma análise. Às vezes não é por conta de uma certidão, uma verbação real na matrícula, mas tem outros apontamentos que vão demonstrar essa insolvência do vendedor. Então, você precisa analisar bem isso para não responder uma ação aí quando a fraude contra credores, porque daí o imóvel realmente você pode até perder o imóvel. Olha só. E se a pessoa não faz uma investigação realmente ali no momento da compra, pode acontecer, né? Dela tá já no imóvel morando, de repente um oficial de justiça bater na porta dela e... Sim, ela fica totalmente desprotegida, né? Desprotegida. E assim, se você compra ainda de uma empresa, por exemplo, tem que analisar bem, né? Onde que essa empresa opera, se ela tá em quais estados que ela está. Porque às vezes tem uma filial, sei lá, na Bahia. Você precisa analisar bem. Sim. Porque às vezes, assim, a gente está no estado de São Paulo, o imóvel está sendo vendido aqui, mas se é um imóvel que pertence a uma empresa, ela pode estar com problema em outro estado, Em outro estado, né? exatamente. Isso também pode atrapalhar a negociação, isso também pode atrapalhar. Pode influenciar também. Sim. Eu falo que às vezes, assim, quem está nesse dia de imobiliário, às vezes tem uns apontamentos pequenos. Então, assim, você vai também conhecer o vendedor. Poxa, Sim. o vendedor tem outros imóveis, tem outras coisas. Nossa, apareceu um apontamento de 10 mil, mas você está vendendo um imóvel de 1 milhão. Sim. Poxa, o vendedor tem condição de arcar com... Então, também é aquele bom senso. Agora, se apareceu muita dívida, que o imóvel não é capaz, que o vendedor está ali meio se desfazendo das coisas, aí o olho tem que ficar aberto. É bem importante isso, né? É por isso a importância de um corretor, né? Tá auxiliando na compra de um imóvel, Exatamente. né? Porque dá todo o suporte de estar puxando toda essa documentação, né, Carol? Exatamente. Os corretores, geralmente, assim, eu falo que o advogado vai vir se aparecer algum apontamento Sim. ou se tiver alguma dúvida ali em relação ao contrato. O contrato que é outro processo bem importante também, né? O contrato tem que ser bem feito, tem que ser bem amarrado entre as partes, tem que ter as cláusulas certas. E aí que entra o trabalho do advogado, né? O advogado
que conhece as leis, sabe como é que funciona, é importante também o advogado poder estar ali. A gente estava até conversando que o ideal, o cenário ideal seria não só o vendedor, quanto o comprador ter o seu advogado. Exatamente. Para conseguir alinhar, ainda mais se o imóvel é um imóvel que não está 100% correto ou regularizado. Às vezes a gente lida com situações de inventário, situações de vários herdeiros, um imóvel que pode ter 3 filhos como herdeiros, mas os filhos são casados, aí tem aquela questão da comunhão de bens. Pode ter um filho que é divorciado, mas tem outro filho que pode ser casado, mas é comunhão parcial de bens ou total de bens, enfim, influencia tudo isso na venda do imóvel, né? Tudo isso influencia na venda do imóvel. Assim, o contrato, o instrumento particular de compra e venda, ele não é capaz de operar a propriedade. Repeti aqui, desculpa. Então, ele não é capaz de passar a propriedade. Mas ele vai regulamentar entre as partes, que a gente fala que o contrato ele faz leis entre as partes. Sim. Se, por exemplo, aparecer alguma dificuldade no pagamento, ou alguma intenção ali que foi convencionada antes dessa escritura, né? E aí você fala assim, olha, estava escrito nesse contrato que a casa estava pintada e não tá. Vamos supor, hipotético. Ali que você vai brigar, né? Tá. Não é na escritura. Na escritura ela vai ser padrão, muito difícil de você ter alguma coisa. Mas a intenção do vendedor e do comprador é no contrato que você vai apresentar. Embora, assim, nos contratos, né, do direito brasileiro, a gente tem as cláusulas gerais. Então, cooperação, fazer com que aquele objeto, que é a venda, seja mesmo realizada, seja mesmo feita... boa-fé, né, o princípio da boa-fé entre as partes, Sim, mas sim. tem coisas que você precisa escrever. Então, por exemplo, às vezes tem uma alienação fiduciária ali e o sinal, a gente sempre fala, né, o sinal vai cobrir aquilo. Então, escreve ali, ó, a parte que o comprador está ciente que o sinal vai ser para comprar, para pagar essa alienação, né, para tirar essa averbação dali, liberar o imóvel. Então, assim, se desistir do negócio... esse sinal não tem como voltar, porque a pessoa sabia, não é brincadeira, né? É verdade. Então, essas coisas têm que ficarem escritas. Embora você possa se socorrer dos princípios gerais, o que foi escrito eu acho que é mais fácil de ser entendido, né? Tanto pelo juiz posteriormente, quanto pelas partes posteriormente. E ainda falando sobre o contrato, a gente pega muita situação numa venda que envolve, além dessas questões de processos, às vezes coisas que faltam para regularizar o imóvel, tem coisas um pouco mais simples, mas que também pode dar muita dor de cabeça, né? Que, aquela questão a casa vai ser vendida mobiliada. Já foi acordado entre as partes, vai ser vendido mobiliado. E pode acontecer no meio do caminho do proprietário acabar tirando os móveis a mais do que foi combinado com o comprador. Aí pode acontecer do comprador chegar lá e ter aquela surpresa, né? Poxa, cadê brigando por conta do aspirador, né? Exatamente. Eu falo que nas ações de divórcio a gente briga por conta de tapoer. É uma benção. Mas o que eu aprendi, vamos fazer esse inventário certo, né? Inventário que a gente diz vamos colocar. Tem uma colher com a pontinha quebrada, uma colher com a pontinha quebrada. Isso. Faz um anexo ali. Sim. É importante. É trabalhoso, mas é necessário, né? Importante. Para evitar você falar pra pessoa, ela tirou o quadro da... eu comprei essa casa justamente por conta daquele quadro, né? Exatamente. E às vezes por conta disso. É importante. Então, para você que está nos acompanhando aí, que tem essa vontade de comprar um imóvel aqui em Campos do Jordão, é importante ficar atento a tudo isso que a gente está conversando aqui com a doutora Caroline. E vamos aproveitar para a gente ver nossas redes sociais, como é que está o Facebook. Aí, Alan, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Oi, David. Temos aqui a Carol Chaves. Charaço. Dando umas palminhas aqui. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Carol. E também a Marília Gutierrez. Obrigada, Marília. Muito focada e competente. Obrigada. Abraço. Depois eu faço o Pix. É isso aí. Lembrando que a gente está transmitindo aqui o nosso podcast pela plataforma da NetCampus, né? Pelas plataformas, tanto do Facebook quanto do YouTube e também pelo meu canal do YouTube aqui para vocês. Aqui no YouTube não temos nenhum comentário por enquanto, aqui no meu canal. E vamos dar prosseguimento então. Mais alguma pergunta, Fabi? Sim, Carol, vamos lá. Você acha seguro comprar imóveis em leilão?
Que a Caixa sempre tem, né, leilão de casas, terrenos, tem épocas assim. Você acha seguro Excelente uma pergunta, né? compra? Então, vamos lá. O leilão que os bancos fazem Sim. é diferente do leilão judicial. Às vezes não se confunde, mas pode se confundir. O que acontece? Hoje em dia, uma das garantias reais é a alienação fiduciária. E a lei de alienação fiduciária, ela pode ter a gente pode retirar o imóvel desse comprador que não pagou, né, do Sim. devedor, retorna para o banco de uma maneira mais fácil, pode ser até via cartório. Certo. Então, Assim, só para esclarecer assim, para o nosso público, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender a alienação fiduciária quando a pessoa compra um imóvel financiado pelo banco e enquanto ela não paga esse imóvel É do imóvel banco. é do banco, né? Exatamente. Certo. E fica, inclusive, registrado na matrícula do imóvel Sim. que o banco é o seu proprietário e que depois que a pessoa termina de quitar todas as parcelas, faz novamente no cartório o registro já passando para a pessoa, né? Exatamente. Aí, E se ela não paga, aí acontece isso. E acontece isso. Daí é diretamente ali, né, dá pra... Pode ser judicial, mas também pode não ser, e geralmente não é. Tá. Porque a lei fez esse movimento ser mais prático, né, para os bancos e tudo mais. E pode ser que o leilão seja advindo de um processo judicial, Certo. né, que chegou lá, tentou executar tudo que o devedor tinha, não achou nada, achou um bem. Quando é judicial, a gente precisa analisar as dívidas que essa pessoa tem do IPTU, outras dívidas, por exemplo, que o imóvel possui, então, a lista de credores. A lista de credores vai ser os trabalhistas, os alimentares, né, que eu falei, essa alienação fiduciária, os tributáveis, né, que é no caso de imposto e tal, e taxas, que pode ser a fazenda pública que está executando. E os outros credores que vão estar lá. Tá? Daí você tem que analisar toda uma cadeia desse sistema para você entender quem que ele está devendo e se aquele imóvel vai conseguir sair disso. Ou se, por exemplo, é um imóvel de leilão, mas tem gente morando, se tem qual o tipo de ocupação que tem naquele imóvel. Então, são várias questões. Porque às vezes você comprou um imóvel no leilão, mas tem gente morando lá na casa, fazendo um usucapião, por exemplo. Entendeu? Tem várias questões envolvendo isso. E quando a Mas, pessoa... mas geralmente no edital do leilão vem o imóvel ocupado. Tudo mais. Tá. Normal. Essa era a dúvida. Então, se a O pessoa edital é bem completo, assim. já diz se existe pessoas morando lá ou não. Sim. E se a pessoa compra esse imóvel já com pessoas morando lá, Essa pergunta. se ela quiser retirar essas pessoas, ela que tem que se virar para poder... Sim. É mesmo? É. Nossa, então não é uma boa compra, de Não, repente. não é. De Nesse repente, caso não é um às pouco vezes mais não é. complexo, né? Sim. Porque daí a pessoa pode alegar várias situações, ela pode falar, Sim. mas não tem para onde ir, eu tenho filho pequeno. Eu acho que um caminho, assim, é a pessoa alegar um tempo né, ali que deu um usucapião, e aí o negócio vai travar. Essa questão possessória aí trava. Aí às vezes a pessoa propriedade. comprou um imóvel com preço atrativo, mas aí vem com essa questão, pode ser que não imóveis seja... com preços muito atrativos. Suspeito. Né? Hoje em dia... Falando em uso capião, Ai, vocês fala. têm costume, assim, tem tido muita procura por uso capião aqui na cidade, ou aqui é menos Aqui em Campos o pessoal faz... O povo, olha. O pessoal faz bastante uso capião. Faz bastante uso capião. Eu não tenho experiência nesse tema. Sim. De perto, mas acompanho matrículas que vêm, assim. Tem outros colegas que mexem mais com isso. Entendi. Porque, o que acontece? O capião, você pode ter lá, né, o tempo de você mora lá, 15 anos, 10 anos, aí vai ser os capião ordinário, extraordinário. Que tem várias modalidades de uso capião, né? O tamanho do terreno, né? Sim. Porque, assim, a gente que está nesse ramo imobiliário, é sempre importante. Às vezes você vende até com isso, né? Você pode fazer uso capião para não precisar fazer, às vezes, uma volta de inventário, ou às vezes uma volta de
regularização ali da matrícula, né? E a gente que está nesse ramo, é comum a gente ouvir das pessoas falarem assim, mas é só eu ficar aqui uns 5 anos que eu já consigo uso capião, né? E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Não quer dizer que passou 5 anos, todas as modalidades do uso capião vai ser assim, 5 anos já está pronto, já está liberado, a pessoa já pode morar ali. Não é exatamente dessa forma. Não é né? tão simples como se parece. Então é por isso que mais uma vez a gente reforça que é importante procurar um profissional da área, Sim. procurar entender, porque não é e a ação tão de uso simples, capião né? vai depender também de um bom topógrafo, fazer ali, né, entender o tamanho do terreno. Para não correr da pessoa achar que tá levando uma área maior Exatamente. do que ela pensa, né? Sim, porque daí vai ter que citar os confrontantes, né? Tem que citar todos os vizinhos ali, os confrontantes, né, do terreno, ver se não tem passagem. Tem várias questões ali para analisar. Isso aí. Mais alguma perguntinha, Fabinho? Carol, tem algum tema, assim, que o pessoal mais te procura, assim, nessa questão do direito imobiliário, que é mais procura, que vai atrás de você, que é sempre a mesma coisa, assim, não? Contratos. Contratos. Eu fiz um contrato de compra e venda sexta-feira agora, de um pessoal de São Sebastião. Tá. E é exatamente essa análise que eu tento fazer e procuro entender qual é a situação daquela pessoa, para que o dinheiro vai ser usado, se o dinheiro precisa voltar para o comprador, como que vai ser essa devolução. Porque a gente precisa escrever isso, né? As cláusulas... tem uma frase do Ozzy Osbourne, que ele fala assim, se eu fosse mais novo, eu leria meus contratos com mais calma. Né? Do Ozzy Osbourne? Grande filósofo. Roqueiro filósofo. Porque é exatamente isso. Você precisa... O contrato, ele não tá ali para... Né, só para cumprir uma tabela. O contrato tá ali porque se você precisar se socorrer dele, ele precisa fazer a função dele. Então, verdade. embora... Igual eu falei, ele não faça a transmissão da propriedade, ele é um instrumento que você usa se você tiver algum problema ali futuro, com o pagamento, com as cláusulas, com tudo isso. Que bom. E voltando à questão da regularização de imóveis, né, que tem tanta coisa que a gente pode estar falando, tá abordando, né? Tem uma questão que é muito comum aqui na cidade, da gente encontrar imóveis que não estão totalmente regularizados. Às vezes você vai conversar com o proprietário, fala com ele, olha, quando a gente vai fazer a captação é comum a gente ouvir isso. A gente vai, faz a captação, mas na hora a gente fazer aquela entrevista básica que a gente faz com o proprietário, a gente pergunta, e como é que tá a documentação, né? Não, tá tudo certinho, tem escritura, né? O pessoal sempre tem mania de falar escritura, né? Que não é muito comum as pessoas falarem matrícula ou registro, Sim. né? Porque são coisas diferentes, né? Matrícula é uma coisa, a escritura é outra. Só que as pessoas, não, tem escritura, tudo certinho, né? Mas na hora que você vai entrevistar a pessoa mais a fundo mesmo, não, mas a casa tá regularizada, tá averbada na matrícula, como que tá? Aí a pessoa, não, só tem o terreno, né? Não tem a casa. Então tem todo aquele processo que depois que a pessoa tem que enfrentar para poder, na hora da venda, já entregar o imóvel regularizado, né? Sim. E daí ela vai ter que correr atrás, fazer a BITS, né? Assim, se a pessoa só tem o terreno lá na matrícula, né? Ela vai ter que contratar primeiro um profissional aí da área da construção, né? Arquiteto ou engenheiro, para fazer essa licença inicial na prefeitura para conseguir o ABITS. O que é o ABITS? O ABITS é o documento que a prefeitura dá depois dele analisar a licença de construção que ele deu, ele analisa, né? Sim. Então, tudo que estava aqui na licença de construção tá igual, te dou o ABITS. Então, ele precisa contratar alguém para fazer isso. Isso caso se o proprietário já não ter feito isso antes, né? Às vezes acontece também do proprietário já ter feito a planta da casa, já ter feito tudo certinho, mas não deu entrada no ABITS, né? Sim. Ficou no meio do caminho. Mas no caso, você não fez nada, aí o processo é maior. É maior, né? Aí, se faltar só o ABITS, vai faltar a questão dos impostos, né? Do INSS, que ele vai precisar calcular lá a metragem. E depois já dá para averbar essa construção. Então, é um valor também que você pode colocar no contrato. Eu tenho um cliente que a gente está num processo, né? Sim. Que ele ele foi vender, então ele regularizou toda a matrícula para vender o imóvel. O comprador com a intenção de comprar, ele regularizou, gastou dinheiro, fez o ABITS, tal. E na hora que vendeu, melou o negócio.
Então, assim, e o contrato dele, a gente está até buscando entender ali quem que ajudou ele a fazer o contrato, quem que não ajudou. Por que acontece? Hoje em dia, o Código Civil, ele tem umas interpretações que a gente pode falar que que as duas partes têm que fazer parte da redação. Então, comprador e vendedor tem que fazer parte da redação ali. Porque se uma das partes só assina leigamente, né, não muito entendendo o que foi ali pactuado, a gente pode buscar uma nulidade de algumas cláusulas ou de algumas coisas que o vendedor fez. Então, a gente está nisso, sabe? Só que o ruim é quando a gente não participou do começo da venda. Porque eles não sabem como que foi feito o início, né? Daí a briga está exatamente nessa, porque a pessoa quer o dinheiro de volta dessa entrada, mas ele gastou para regularizar a matrícula e vender. Então, como que fica se isso não estava documentado no contrato? Sim. No contrato não estava prévio, constando isso. exatamente. O que aconteceu, na verdade? Ele ia pagar com recursos próprios a entrada, ali um dinheiro, e o resto ia sair por financiamento. E o financiamento não deu. Daí eu falei Poxa assim, vida. mas você tava com o corretor mesmo? Porque geralmente a gente perde, né? Sim. Perde a carta do banco, porque o banco dá aquelas cartas falando, ó, tem um crédito pré-aprovado de tanto. Então você já sabe que a pessoa vai ter dinheiro para pagar. Exatamente, Entendeu? E às vezes acontece da pessoa fazer todo o processo antes de consultar o banco, né? Exatamente. Às vezes ela, eu tenho conta no banco, movimento dinheiro lá, acha que aquilo já é suficiente para ela ter um crédito para comprar um imóvel, né? Exatamente. Só que se ela não vê isso antes, acontece isso que você falou. E ele deu a posse para as pessoas. Poxa vida. Aí perigoso, aí né? foi ruim. Nossa. Mas vamos resolver. Eu acho que vai ser melhor. A gente vai resolver bom para as duas partes. Mas o que eu falei para ele, eu falei, o seu corretor não estava tão preparado. Exatamente. Não precisava nem de um advogado, sabe? Um bom corretor ali mais experiente já tinha falado. Exatamente. Opa, não. Por isso que o mercado nosso precisa ter bons profissionais, né? Para poder orientar os clientes na hora da compra, porque envolve muitas coisas. A gente sabe que não é fácil, ainda mais na regularização dos imóveis, há todo esse processo. E aí chega na situação que se ela não for bem orientada, ela pode perder o dinheiro que às vezes ela juntou a vida toda para conseguir fazer aquilo, porque tem pessoas, lógico, hoje o mercado imobiliário é muito vasto, que a maioria é investimento, mas a gente esquece que a gente está lidando com um sonho, né? Exato. Casa, imóvel, é sonho das pessoas. Então, isso gera uma frustração muito grande. Então, às vezes eu falo, você está comprando aí um imóvel de 300 mil, vai no advogado, ele vai te cobrar aí, não sei, não para fazer o contrato às vezes, mas para analisar o contrato. Dá uma consultoria ali, Uma consultoria, você vai gastar 2, 3 mil reais, mas poxa... Uma compra segura, Uma compra segura, pra gente atuar depois num processo judicial, né? Quanto que não vai ser? Quanto que não vai gastar? Se a pessoa se antecipa e já procura, assim, entender como funciona todo o processo, ela evita de perder uma bolada, né? Agora, às vezes, a pessoa ela quer economizar uma quantia que é até irrisória, perto do que ela vai estar gastando. Exatamente. Que ela vai estar investindo no imóvel. Às vezes, para economizar ali aquela pequena quantia, acaba perdendo, às vezes não tudo, mas uma boa parte daquele dinheiro. Então, exatamente. Eu tenho esse meu cliente que tem bastante coisa imobiliária. A gente estava um dia numa reunião... Daí ele falou assim, meu jurídico não aprovou, eu não vou assinar nada ainda. E exatamente, eu acho que é o mais certeiro, né? Você precisa analisar com calma o que está sendo escrito ali, o que está... Né? Dinheiro não tá dando em árvore, né? É verdade. Então, a gente precisa entender e olhar o contrato, o que as partes querem, o que é o objeto daquilo, o que vai ser... para não ter os riscos depois. Verdade. Porque os riscos são chatos. De direito imobiliário, os riscos são mais... São né? muitos, né? Você está envolvendo ali propriedade, direito de posse, obrigação, né? Responsabilidade. Tem várias questões jurídicas ali para ser analisado. E a gente sabe que nos contratos, a maioria hoje, pelo menos os casos que a gente pega, é muito comum o vendedor, ele está... Principalmente quando ele não... regularizou a casa ainda, o imóvel, né? Pode ser um apartamento, pode ser um terreno, mas quando ele ainda não regularizou o imóvel, às vezes ele está aguardando um comprador para justamente fazer isso. O comprador dá um sinal para ele, para com aquele dinheiro do sinal ele ir dar entrada ali
com o arquiteto para fazer a planta Exatamente. da casa, que não fez, enfim, para dar continuidade na regularização do imóvel. Por isso que é isso que você falou, essa questão é muito importante. Tá tudo feito no contrato e um contrato bem feito, Exatamente. né? Feito de forma profissional mesmo, com todas as garantias para as partes, para não acontecer isso aí, né? Nós vamos ter os contratos padrões, mas você pode olhar ele e adequar a sua realidade. Isso, exatamente. Adequa, né? Não é simplesmente buscando no Google, né? Exatamente. Joga no Google, pega um contratinho que achou lá e, esse aqui tá bom, e só coloca o nome. Não, cada situação é particular, tem seus itens particulares que você tem que adequar à realidade daquela negociação. Exatamente. E o pessoal confunde também muito aqui em Campos, que aqui em Campos tem muita área verde, né? Bastante. E às vezes você tem que explicar pra pessoa, olha, aquela área não é uma área que você vai ter a propriedade daquilo. Você tem a posse, mas a propriedade não, né? E aí, essa questão da área verde, a gente esbarra na questão legal do zoneamento, da lei, né? Do que o legislativo vai fazer para determinar que aquela área ali vai ser uma área que vai ter matrícula, vai pagar IPTU e tudo mais. Sim. E aí o pessoal acha que, nossa, mas eu fiz um contrato e fui no cartório. Era que seria um instrumento particular com firma reconhecida. Né? Então. Aí e você acha que aquilo já é um documento que, não, eu sou dono daquele lugar, né? E aí esbarra nessa questão que não é... Você explica pra pessoa, você tem a posse, mas você não é o proprietário, né? Tem uma frase de um professor de direito imobiliário, chama Júlio Chaves, que eu sigo bastante ele, pra gente entender bastante sobre esse assunto, né? Ele é professor do Cresce, Legal. Faz muita live no Cresce, muitas aulas, e ele fala uma frase que é assim, só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Porque se você só tem um contratinho de compra e venda, um contrato de gaveta, como o pessoal costuma dizer, você só tem a posse, que foi o que você disse. Agora, para você realmente ser o dono, para você realmente ser o proprietário daquele imóvel, você tem que ter o registro. Exatamente. Né? Quem está registrado ali na matrícula é realmente o verdadeiro dono da área. Então, é importante as pessoas terem ciência disso, né? Essa questão da área verde também é bem preocupante, né? Exatamente. E aqui em Campos também tem vários condomínios que também não estão tão regularizados, condomínios de alto padrão aí, né? Ainda tem? Não Tem. parece, né? Não Assim, parece, para as mas pessoas tem. que passeiam pela cidade, olha aquele condomínio bonito, né? Que é coisa luxuosa, chique. E nem todos, né? Nem todos, Por isso que é importante realmente conversar com um profissional da área, entender. Você está vindo numa cidade diferente, é importante estar vindo aqui, consultar um consultor imobiliário, um corretor de imóveis, um advogado, enfim, para poder, antes de fazer qualquer negócio, já ter aquela ciência, que é a certeza de que, o imóvel está certinho, está regularizado, não está. Exatamente. A gente sempre orienta as pessoas nisso. Para ter segurança jurídica, né? Segurança que aquilo vai ser seu. Acho que segurança jurídica é o que as pessoas procuram, né? Exatamente. Isso é importante. Bom, a gente ainda tem uns minutinhos. Vamos consultar aqui as redes sociais. Como é que tá aí, Alan, o nosso Facebook? Oi, David. Tem aqui a Aline Oliveira, que está dizendo assim, amando que o papo tá fácil de entender. Maravilhosa. Que bom. Obrigada, Aline. Que legal. Também aqui o Bruno Melo. Brunão. Batendo as palminhas aqui, mandando uns coraçãozinhos para vocês aí. Obrigada. Abraço, Bruno. Vanessa Alves, advocacia também. Dando os parabéns aqui. Obrigada, A Vanessa. Raíssa, excelente profissional. Obrigada, Raíssa. Olha o reconhecimento, hein? Temos também aqui um convidado ilustre aqui, participando aqui no chat, o Jorge Arthur Girelli, dos Hotéis Mazarop. Obrigada. No top. Nossa, que honra. Obrigada. Um abraço, Jorge. Também a Letícia Vilas Boas, dizendo, estou adorando esse assunto. Obrigada. Muito bom. Isso é um assunto, assim, que realmente quando a gente teve, né, essa ideia de te chamar aqui para conversar com a gente, é importante, né, a gente pensou nessa questão que aborda muito assunto do nosso dia a dia. O direito imobiliário é algo que a gente vive ele no dia a dia, por isso que a gente achou muito importante trazer você aqui para poder falar um pouquinho, explicar. Pelo que o nosso tempo é curto, né? A gente não consegue falar... O tema é muito amplo, né? O tema é muito amplo. A gente realmente, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa para falar do direito imobiliário.
os cuidados que a pessoa realmente tem que ter ao adquirir um imóvel, para quem quer vender também. Né? Não é só para quem está comprando, para quem está vendendo também. Às vezes é o primeiro imóvel da vida dela, quer vender, mas às vezes acaba esbarrando em algumas situações que ela não entende. Então, esse bate-papo de hoje é justamente para isso. E, embora o nosso tempo é curto, a gente não consiga falar todos os assuntos, quem sabe numa próxima ocasião a gente consiga trazer você de volta aqui para a gente abordar os assuntos que a gente não conseguiu abordar hoje. Né? Eu agradeço. Carol, só pedir para você, né, para você umas dicas, né? Que dica que você deixaria para os nossos ouvintes, né, que desejam adquirir um imóvel com segurança, com base na sua experiência, assim, no seu ramo? Boa pergunta, hein? Primeira coisa, contrate um bom corretor. Estamos aqui. Tá vendo? Segundo, contrate um bom advogado, né? Aqui. Eu acho que o advogado e o corretor, eles conseguem trabalhar aí juntos, embora o corretor queira vender e o advogado às vezes está querendo a proteção, mas tem um norte, né? Que é Exato. Fazer uma boa venda, ter um bom pós-venda também. Que um cliente satisfeito, ele volta, ele te indica. Isso é fundamental. Ele sabe que você é sério, né? Exato. Analisar bem as certidões mínimas, né? Que são as certidões aí dos tribunais de justiça, Tribunal Federal, Justiça do Trabalho, deixa eu pensar, inscrição cadastral da prefeitura para ver se tem IPTU antigo, dívidas com a União, dívidas com o Estado, com o governo do Estado. Estou esquecendo de alguma certidão importante? Certidão de ônibus? Certidão de... analisar a matrícula primeiramente. Analisar a matrícula, né? Analisar a matrícula primeiramente. Exatamente. E depois de protestos, que a de protestos a gente acha que é a mais fraca, mas ela não é. Às vezes você responde uma ação que a gente fala São Pauliana, né? Que é os credores que tem aí, que são os quirografários. E responde uma ação aí porque o vendedor tá querendo fraudar credores ou fraudar a execução, daí seria uma outra ação. Mas, né, precisa analisar bem essa questão. Sim. E analisar a questão ambiental aqui em Campos. Acho que a questão Exatamente, ambiental aqui em Campos também é um forte. No caso de Campos do Jordão, aqui é uma particularidade nossa, né? Por ser uma APA, então tem essa questão ambiental. Além de todas essas certidões que você falou, né? De questão civil, trabalhista, receita, tem também a questão ambiental, que é muito importante. Isso a gente está falando de imóveis aqui em Campos, mas, por exemplo, uma pessoa que vai comprar na planta, analisar a construtora, a incorporadora, se o patrimônio é de afetação ou não, se aquela construtora, né, já fez outros imóveis. Essa não é a primeira vez que está construindo. Exatamente, entender ali, né, as licenças junto com a prefeitura que aquele imóvel tem, né, ver a questão trabalhista. Se foi liberada realmente aquela obra, exatamente. Né? Que às vezes pode acontecer, né? Da obra estar sendo executada e não foi totalmente liberada, ainda está com algumas restrições, né? E mais uma vez a gente toca nesse assunto, por isso que é importante para você que quer comprar um imóvel, tome muito cuidado, sempre cuidado. A gente está conversando aqui sobre o risco da pessoa comprar diretamente com o proprietário, que pode esbarrar em tantas situações assim, situações de justiça trabalhista, fiscal e tantas outras situações que pode ocorrer na venda do imóvel. Por isso que é importante você sempre ser orientado por um bom profissional, procure um corretor da sua confiança, procure um advogado da sua confiança. Afinal de contas, é um bem que você vai estar adquirindo, seja para investimento, seja para moradia própria, não é um bem barato, não é aquele item baratinho que a gente está comprando ali na frente, não. É um dos itens mais caros da prateleira, a gente sempre costuma dizer esse item, né? Essa frase, que é um dos itens mais caros da prateleira, então tem que tomar realmente muito cuidado na hora de adquirir um imóvel, por isso é importante você se munir de um bom profissional, seja no corretor de imóveis, seja um advogado, para que você não possa ter dor de cabeças no futuro. Um bom contador, né? Contador também, que é importante, né? Depois você vai ter que fazer essa questão aí do imposto de renda. Isso. Né? Isso é importante também, né? Até porque essa questão do imposto de renda, a gente vê muitas situações lá que a gente está vendendo imóvel que
até na hora de passar o imóvel do vendedor para o comprador, ainda tem aquela negociação. Ah, mas eu posso passar o imóvel no valor venal, posso... mas eu não quero passar no preço cheio. Tem toda essa discussão também, né? Justamente por isso. E o cartório tá severo com relação a isso. Se o cartório achar que tem fraude ali, não faz também. Porque já aconteceu muito no passado, né? Uhum. O próprio cartório pode fazer essa denúncia direta aí para a Receita Federal. Então, assim, não adianta muito também. Essa sonegação fiscal também não está mais funcionando muito. Que antigamente era bem comum, né, das pessoas utilizarem desse artifício, né, de às vezes querer passar um imóvel com um valor venal bem abaixo, um valor de venda, né, na verdade, bem abaixo, o valor venal. Por um valor, tá passando por um valor abaixo, é óbvio que eles vão te perguntar por quê. Né? Exatamente. O que o Brasil mais sabe fazer é cobrar impostos e tributos. Isso é verdade. O governo não gosta, né, de perder dinheiro de imposto. Então tá bem amarrado, né? Hoje em dia tá bem amarrado essa questão de comunicação entre os órgãos e os cartórios e tudo mais. Isso aí. É muito importante a gente saber disso. Alan, a gente está chegando aqui, né, a nossa reta final. Tem mais alguma pergunta aí? Mais algum comentário? Tem mais uma pergunta aqui do meu irmão Eduardo Renó. Eduardo, um grande abraço, Eduardo. Faz tempo que não vejo ele, hein? Tá dizendo assim, tá sumido, hein, rapaz? Tá dizendo assim, boa noite. O primeiro passo para quem queira comprar um imóvel não seria conferir o que está descrito na matrícula? Se a matrícula bate, se tem realmente se bate, se tem realmente no local? Se a matrícula bate, se tem realmente no local. Sim, foi o que a gente falou, né? Primeiro passo é analisar a matrícula. Isso aí. Ver quem está vendendo, ver a metragem, ver se o dono realmente é aquela pessoa ali, né? Pessoa, né? Geralmente, o que está no cadastro municipal bate coerente com o que está na matrícula. É bem raro não ter essa disfunção aí. Verdade. Com a gente mesmo não lembro de uma situação que aconteceu esse fato, né? Geralmente, pelo menos, o vendedor é aquele vendedor, o imóvel é realmente aquele. Pode ser que em imóvel rural aconteça mais. É verdade. No imóvel urbano não é tão comum. Por conta também de ser, assim, de imóvel rural, ser grandes áreas. Exatamente. Né? Geralmente, às vezes, não está demarcado corretamente. Exatamente. Né? É isso aí. Tem Respondido. também aqui a Marta Giglio. A Marta, nossa amiga. Um coraçãozinho aí para todos aí. Obrigada. Carol, deixa seu telefone de contato, suas redes sociais, para quem quiser te contratar. E isso aí, onde fica o seu escritório, como as pessoas fazem para te encontrar. O advogado, ele é uma pessoa que ele tem que sair mudo e entrar calada, na verdade. A gente não pode vender serviço assim, né? Então, o advogado, aqui no campus a gente tem ótimos profissionais. Porque eu posso passar a minha rede social, meu Carol é Carol PMA com K. Carol com K. E o meu e-mail é carolinepaiva@gmail.com. Lembrando que o seu Caroline também é diferente, com né? Com K-A-R-O-L-I-N-Y. N-Y. É numerologia, meu nome. Certo. Então, repete pra gente, por favor. Carol PMA, o Instagram, com K. Sim. Tudo junto? Carol PMA. Tudo junto. Tudo junto. E o Caroline é com K-A-R-O-L-I-N-Y, Paiva, @gmail.com. Maravilha. E a gente também coloca na descrição aqui do meu canal do YouTube, a gente coloca também a descrição aqui, coloca nem as suas redes sociais, o seu contato, enfim. Obrigada. O pessoal quiser conversar mais um pouquinho, quiser tirar mais dúvidas, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, a gente já deu o nosso horário aqui. Então, primeiramente, agradecer ao Alan, aqui da NET Campus, por mais uma vez abrir espaço aqui pra gente. Hoje nós tivemos aqui o nosso 3º episódio do podcast. Né, Não esquece do livro. O livro, é verdade. O Alan falou do livro, eu já estava esquecendo. Olha só, o Sebo de Campos do Jordão. Inclusive, o Sebo está instalado aqui, Alan, isso? Sim, está em anexo aqui. Está em anexo aqui. E a gente gostaria de te presentear com algum livro. Você pode escolher aqui. A gente tem o livro do Edson Zacarias. Aqui são 2 livros do Edson Zacarias aqui para você escolher. Temos aqui um livro de Santo Antônio dos Três Macacos. É um livro do Mauro Lopes de Almeida. As ilustrações são da filha da Valéria do Sebo.
Olha só que legal, hein? Olha só. E temos também aqui também o livro Desenrolando Fios. Por que é preciso achar o fio da meada? Maria Isabel Pereira, que ela trabalhou no governo anterior dela. Ela foi assessora, né? Foi assessora, Maria Isabel foi assessora Abel. aqui. E também, o livro Mosaico do Sentir, do Fernando Hernandes Júnior. Fernando do Suriapã, isso? Exatamente. Fernando Isso aí. Suriapã. O nosso querido Fernando Hernandes, lá do Suriapã também, com o livro Mosaico do Sentir. Tá aqui, você fica à vontade, pode escolher. Obrigada, aqui. eu vou levar um com certeza. São temas muito interessantes, pelo que eu Isso dei uma aí, olhada você aqui. escolhe e é um oferecimento aqui do Sebo do Jordão. Mais algum recado, Alain? Só isso. E lembrando vocês então que aqui no canal da NET Campus vai continuar aqui as lives. Daqui a pouquinho tem o João Luiz, correto? Exatamente. Tem o João Luiz com a família da Cross. É o pai, o filho e a esposa, todos eles esportistas, atletas jordanenses. Que legal. Beach Cross. Olha só Do que Brasil bacana, também, hein? né? Campeões, multicampeões nacionais e também internacionais. Que legal, Legal. Campos do Jordão tem muitos campeões aí na área do bicicross e o nosso amigo João Luiz vai estar fazendo um bate-papo bem legal com eles daqui a pouquinho. É só o tempo da gente liberar a área aqui para eles entrarem, tá bom? Então é isso, meus amigos, a gente vai encerrar aqui, agradecer a doutora Caroline pela sua participação. Você trouxe muito conhecimento aqui pra gente, com certeza acho que muitas pessoas conseguiram entender melhor um pouquinho, né, esses cuidados ao comprar o imóvel. Nosso muito obrigado pela sua participação Eu aqui. que agradeço a Fabi, agradeço o David, Alain, pela oportunidade. Espero ter colaborado e nas próximas a gente fala de outro... O tema é muito amplo, né? É muito amplo, Nas exatamente. próximas a gente define um tema e eu volto, com Fica o certeza. convite aí para você Muito voltar. obrigada. A gente conversar novamente. Obrigada, Obrigada, agradeço Carol. muito. Obrigado, Fabi, pela participação, pela parceria de sempre. Obrigada, David. Obrigada, Carol. Obrigada, agradeço. Alain. Obrigada a todos aí. É isso aí. Meus amigos, Quarta-feira então, estaremos aqui novamente. quarta-feira, o nosso encontro aqui novamente, às 19 horas. A gente aguarda vocês que a gente vai ter mais um convidado especial. E durante toda essa semana que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe o caminho de vocês. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Deu certo. Muito bem, parabéns. Obrigada.